Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Começando mais um culto no lar, para que a gente possa abençoar a nossa semana, para que a gente possa compreender a nossa vida. Oi, lindona, seja bem-vinda, Thaís. Senti só a falta semana passada, viu? Um beijo enorme no seu coração, seja bem-vinda. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 2 minutinhos, vamos cantar uma música? Em noites calmas, sozinha em prece, minha alma pede a ti, Senhor. A paz ao mundo, sorriso franco, e cessa o pranto do sofredor. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. Fechando os nossos olhos, imaginando a figura do nosso Mestre Jesus, de braços abertos, a nos receber para um abraço caloroso. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso irmão, ao nosso exemplo, agradecendo a ele a oportunidade da vida, a oportunidade da família, a oportunidade da reencarnação. Mas pedir também para que os corações daqueles irmãos que se encontram na direção do nosso planeta possa ser acalmado, possa alcançar o equilíbrio, a sensatez, para que encontrem assim um entendimento, uma comunhão de interesses e a paz para o seu povo. Mestre, hoje pedimos para o nosso planeta, para os nossos irmãos, por aqueles que estão desabrigados, com fome, sem direção, que possamos entender que o único caminho é o amor, independente de onde tenha vindo o ensinamento, que possamos cumprir o que nos foi passado por cada mestre, por cada avatar que pisou nesse planeta e que apontou, mestre, para o mesmo lugar, para a mesma direção, o amor e o respeito ao próximo. Que a luz de todos esses mestres possa se unir no amor, numa comunhão de compreensão e respeito, no equilíbrio fraterno, para que possamos finalmente aprender a amar o nosso próximo, como Jesus nos amou, como cada um deles nos amou. Gratidão mais uma vez pela busca do conhecimento, pela busca da reforma íntima, pela oportunidade de pôr à prova as nossas reformas na convivência com os nossos irmãos. Que sejamos o que realmente dizemos que somos. Que possamos enxergar a realidade dos nossos atos, percebendo a profundidade dos nossos valores, compreendendo a necessidade de cada irmão e a nossa necessidade como um ser errante. Agradeço a oportunidade do aprendizado e do encontro fraterno com aqueles que buscam a mesma verdade
a comunhão de pensamentos e ideias. Que possamos nos abraçar na certeza de que esse é o único caminho, o amor, o equilíbrio e o respeito. Que dê por aberto o culto de hoje e que sua luz possa se estender na casa de cada um dos assistidos. Que possamos, Mestre, abraçar e receber os corações daqueles que buscam e que ouvem as suas palavras através da nossa voz. Graças te damos hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Paz, né, gente? Paz para o nosso planeta. Hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos começar o capítulo 8. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nesse capítulo 8, nós vamos estudar parábola do Bonfim de Núpcias. Parábola do festim de núpcias, a porta estreita, os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Instruções dos Espíritos, dar-se-á àquele que tem. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, essas são as passagens que nós vamos estudar no capítulo 8. E hoje, começando parábola do festim de núpcias. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias àqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam em si e se foram, um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que havia sido chamado dele não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrais aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui. Vamos só mais um pouquinho para frente. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados estendessem a resistência até ao massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida, são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas de seu envoltório para procurar-lhe o sentido oculto. Jesus auriu as suas nos usos mais vulgares da vida e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar
Nas massas, a ideia da vida espiritual, o seu sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao reconhecimento de sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas, que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras foram pouco escutadas, suas advertências foram menosprezadas, vários foram mesmo massacrados, como os servidores da parábola. Os convidados que se excusam com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus de então que sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas sempre tomando a forma pelo fundo. Eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, e a não ser por alguns iniciados que escondiam os seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo a dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apagarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegara ao auge. A nação dominada estava fragmentada pelas facções, dividida pelas seitas. A incredulidade mesmo havia penetrado até no santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para lembrá-los quanto à observância da lei e abrir-lhes os horizontes novos da vida futura, convidados dos primeiros para o grande banquete da fé universal. Repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido de sua iniciativa. Seria injusto, todavia, acusar o povo inteiro desse estado de coisas. Essa responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e pelo fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que recusam comparecer ao repasto de núpcias. Depois acrescenta: o Senhor, vendo isso, fez convidar todos os que se encontravam nas encruzilhadas, bons ou maus. Ele queria dizer com isso que a palavra foi pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando, seriam admitidos na festa em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de Cristo, nem se assentar à mesa para tomar parte do celeste banquete. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar revestido com a roupa nupcial, quer dizer, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos aqueles que ouvem a palavra divina, quão poucos há que a guardam e a praticam?
quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. E por isso Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos os escolhidos. Ui! Terminamos. Gente, eu não quis partir essa leitura no meio, mesmo ela sendo comprida, porque eu acho importantíssimo essa parte de explicação dessa passagem de Jesus. Porque quantos anos as pessoas não levaram por forma, sei lá, por forma alegórica, esse processo de muitos serão chamados e poucos os escolhidos, né? Que nada mais é que a nossa separação aí do joio e do trigo e que a gente está vivenciando ela hoje. Cada religião, já expliquei, cada filosofia representa ou fala dela com um nome diferente, mas o processo é o mesmo, né? Sejam todos bem-vindos, gente. Por que o processo é o mesmo? Não é só porque no Espiritismo a gente chama de transformação do mundo, de provas e expiações para regeneração. No espiritualismo é o despertar, né? A transformação, a separação dos despertos com a massa que não conseguiu despertar. No catolicismo e, né, no protestantismo é a separação do joio do trigo. Então, cada religião vai falar de um jeito, mas o processo é exatamente o mesmo. E aí, a gente acreditando que era só alegoria, não deu muita importância, né? Eu falo a gente porque todos nós estamos no mesmo barco, viu, gente? Ninguém nasceu e aprendeu isso numa reencarnação só, não. Todo mundo que hoje tem um entendimento, que hoje busca uma fé raciocinada, que hoje estuda, que seja quântica, que seja espiritismo, que seja espiritualismo, que seja Wicca, que seja o que for. Toda pessoa que busca hoje uma fé lógica raciocinada, ela tem um espírito que já foi cabeça dura. Em alguma encarnação a gente também virou as costas, a gente também foi mal, a gente também... E nessa aqui a gente está consertando o que a gente fez nas outras. Então todos nós em algum momento viramos as costas para esse ensinamento. E agora a gente está aí nos 45 do segundo tempo, correndo atrás para poder vestir aí a roupa nupcial, para poder entrar no reino dos céus. Então, eu acho muito importante a gente entender essa passagem, né? A gente entender o que Jesus quis dizer. E outra coisa, Jesus ele explicava por parábolas, não é porque ele queria complicar a cabeça da gente, não. É porque se ele fosse falar na íntegra, no período que ele nasceu aqui, cara, se ele falando por parábolas já era taxado de doido, imagina se ele fosse falar na real. O povo vai falar assim que esse homem não é normal, não, gente, interna, né? Como não tinha hospício na época, já ia de arrasta logo quando criança. Mas o que falar na íntegra, Etienne? Chegar pra galerinha da época e falar, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O mundo é feito de energia, tudo é frequência. Frequências são ondas, ondas que se conectam, independente do lugar onde ela está. E poderia até dar o exemplo da pedrinha na água, né? Joga uma pedrinha na água que você vai ver as ondas dilatando. Essas ondas vão atingir a todos nós. Por isso precisamos ter uma coletividade de pensamentos positivos, para que a gente possa reverter ondas que venham. Cara, a galera ia olhar para ela e falar assim, pá! Cala a boca, o que você está falando? Então é por isso que ele falava por parábolas, para que a galera pudesse entender, né? Para que a galera pudesse absorver, mesmo que fosse só um pouquinho. E ele tinha consciência de que a galera ia começar a entender o processo, como realmente funciona, mais para cá, mais para esse período daqui. Por isso que ele deu esse prazo de 2000 anos. Ó, eu coloquei essas parábolazinhas, esses desenhos para vocês. Vocês têm 2000 anos para estar entendendo isso aí, tá? Aí depois desses 2000 anos, a galera que entendeu, vem. A galera que não entendeu, volta e começa tudo de novo. Beleza? Não, beleza. Aí tá aqui nós nessa luta, tá? Então não dá para ele, e até hoje não dá para ele falar na íntegra como que funciona esse processo nosso de vida, de morte, de reencarnação e lá. Porque tem muita coisa que até hoje a gente não entende. Então, muita coisa que é passado para nós também ainda é passado com filtro. E depois que a gente desencarna, Etienne, a gente consegue entender tudo? Não. Depois que a gente nascer mais umas 15 vezes, a gente chegar, ou mais, né? Bota mais aí, 15 tá pouco. E chegar na condição do espírito puro, né? Não precisa ser ascenso, não. O espírito puro
talvez a gente consiga. Mas por enquanto a gente tem aí um limite para estar compreendendo todo esse processo, beleza? Vamos trocar de livro agora? Mas a quântica já esclarece muita coisa que antes a gente não tinha resposta, né? E é muito... Só fé, só fé. Gente, fé é tudo, né? Tô reclamando, não. Mas agora a gente já consegue pegar a fé e palpar, né? A física quântica, ela já faz isso. Então a gente não precisa ser aí um Santo Tomé incrédulo mais, não. Quem gosta de ver para crer, já tem a física quântica. Agora é ter a boa vontade de estudar, né? Estudar mesmo, gente, né? Assistir vídeo TikTok, falar que sabe, não. Então vamos lá. Livro dos Espíritos, capítulo 8. Lei do Progresso. Capítulo 8. Então vamos lá. Na Lei do Progresso nós vamos estudar estado natural, marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana, influência do espiritismo sobre o progresso. Então é o que nós vamos estar estudando aí no capítulo 8 e começando então hoje, estado natural. Pergunta de número 776. Perguntou Allan Kardec para os espíritos: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? E os espíritos responderam: não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. E aí vem uma nota de explicação, porque foi bem confusinho, né? O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e carregando em si o germe de seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não está destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem liberta-se pelo progresso e pela civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se aperfeiçoa à medida que compreende melhor e pratica melhor essa lei. Então é bem diferente, né? A lei natural, o estado natural, que ele fala que é a infância do espírito, é ali o momento em que a gente foi criado, não, né? A gente não foi criado naquela condição. Mas o momento em que a gente alcança a condição humana e adquire a consciência, né? Então a gente começa a desabrochar. E à medida que a gente vai desabrochando, a gente não está mais no mesmo ponto. E isso é uma questão de progresso, né? Já o lado espiritual, né, a lei natural, ela rege a humanidade inteira. E ela vai ajudando o progresso à medida que a humanidade vai esclarecendo, vai compreendendo melhor a prática das leis. Bem complicada essa questão, né? Vale até a gente estudar melhor. Então vamos lá, pergunta de número 777. Nesse estado natural, o homem tendo menos necessidades, não tem todas as atribulações que ele cria para si um estado mais avançado? Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado como aquele da mais perfeita felicidade sobre a terra? Perguntou Allan Kardec para os espíritos e eles responderam: que queres? É a felicidade do bruto há pessoas que não compreendem outras. Que queres? Não foi uma pergunta, foi uma exclamação. Que queres? É a felicidade do bruto e há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Então, os espíritos estão falando que as pessoas enxergarem aqui como um momento de felicidade, eu gosto daqui, eu gosto do que eu estou passando e eu estou feliz, é a mesma coisa de ver uma criança feliz com os brinquedos dela. Ela não tem consciência que o mundo vai além daqueles brinquedos dela ali, que ela pode crescer, estudar muito, ir para faculdade, virar um médico. Em vez de ter um brinquedo de fazendinha, ele tem uma fazendona, né? Ele é só uma criança, ainda não tem essa consciência.
Então, o processo é o mesmo. É errado? A gente está feliz aqui nesse... Não, lógico que não. Existe felicidade em todo o processo de progresso. Inclusive, o progresso é o processo. Não tem como eu sair de um ponto e ir para outro de um processo, de um progresso, sem passar pelo processo inteiro. Então, a questão não é... O problema não é ser feliz. O problema é estagnar nessa posição. Seja feliz, continue caminhando, melhorando, progredindo. Pergunta de número 778. O homem pode retrogradar até o estado natural? Ou seja, o homem pode voltar a ser até a primeira encarnação da minha consciência humana? Não. O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado da infância. Se ele progride, é porque Deus quer assim. Pensar que ele pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então, as leis divinas não tem como burlar, né? Igual aqui no nosso... Vamos pôr no Brasil. A gente tem uma Constituição que ensina as leis e te ensina a usar os buracos das leis também. É só você ter boa vontade, que você vai ver que uma ajuda a furar a outra. Né? Lá em cima não tem jeito não. As leis divinas é lei divina e pronto. Vamos ver quanto tempo a gente tem? Então, não vamos entrar não, né? Eu ia entrar em Marcha do Progresso, mas a gente entra em Marcha do Progresso na semana que vem, senão não dá tempo da gente estudar. Hoje o Evangelho tomou um bom tempo da gente, mas valeu a pena. Então, na semana que vem, Marcha do Progresso. Deixa eu botar aqui também. Se eu não anoto, eu esqueço. Então, vamos lá. Tapa na cara semanal de hoje. Oh my God. Hoje eu não reclamei de nada, hein? Tomara que não seja pra mim esse tapa na cara. Vamos lá. Vencer preconceitos. Vixe. Leitura de número 43, Boas Ideias, de Aristóteles. Vencer preconceitos. Você talvez faça restrições à cor negra ou branca das pessoas. Talvez tenha posição rígida contra a política ou religião, contra esse ou aquele sistema de vida. Anule o pré e tente criar um conceito novo para tudo aquilo que você observa. Preconceito, muitas vezes, é um conceito velho, ultrapassado, deficitário, que nem mesmo foi criado pela pessoa que adota. É uma herança que não foi avaliada. Veja o mundo com nova luz. Nada de combater ou reprovar antes de exame mais profundo e desapaixonado. Liberte sua mente. Tudo tem sua razão de ser. Nada existe fora da ordem universal. Cada coisa, mesmo na sua aparência, tem importante função na alma do universo. Uau, que lindo! Muito lindo esse tapa na cara de hoje, né? Vou deixar separadinho aqui que eu quero ler de novo. Vencer o preconceito. E se a gente for parar para pensar, todos os transtornos que a gente está vivendo no nosso planeta hoje, de guerra a feminicídios, a advogado que ataca cliente e médico que violenta paciente, tudo isso vem daí, né? Do preconceito, da ideia preconcebida de uma certa forma, de forma errada. Não conheço, não vejo o lado do outro, não entendo a história, não conheci a história do outro. E se eu conheço, eu não entendo, né? Eu não tenho experiência suficiente que me dê uma luz para ter outro ponto de vista. Cara, você não tem, fica na sua. Agora, você não tem condições de ter uma avaliação mais aprofundada ou simplesmente não quer, ainda se acha no direito de impor a sua ideia para que a outra pessoa siga. Mesmo que você tivesse certo dentro da sua conclusão de raciocínio,
Ninguém tem o direito de impor ideias para ninguém. Se alguém que pisou nesse planeta tivesse esse direito, esse alguém chama-se Jesus Cristo. E ele que tinha o único que tinha dignidade de impor alguma coisa para alguém, não impôs. Ele deu a liberdade tão ampla para todos escolher o que queria que a galera crucificou ele. Então, se você se coloca numa posição que acredita que a sua ideia, que o seu ponto de vista, que a sua análise tem que ser imposta, aí você já perdeu, já errou, já deu ruim. Analise e guarda para você. É assim que a gente começa a nossa reforma íntima. A gente não tem necessidade de mostrar nada para o outro não precisa saber o processo que eu estou vivendo, as coisas que eu estou pensando, os meus planos do futuro. Com a chegada das redes sociais, a gente aprendeu que é gostoso expor a vida para os outros verem, e vidas mentirosas, porque tudo que é exposto é mentira e todo mundo sabe que é mentira e ainda assim finge acreditar de uma forma que o subconsciente luta acreditando que aquilo ali é o certo, é o bom, é o máximo, é o que vai me fazer bem, é o que vai trazer felicidade para mim. Então a impressão que a gente tem é que tá todo mundo alienado, né? Acreditando numa mentira que sabe que é mentira e lutando para ter aquela verdade que nunca vai existir, porque aquilo ali é Disney, né? É frutinho de desenho animado, não é real. Mas eu vou lutar a vida inteira para ter aquilo ali, porque fulano colocou na rede dele, eu também quero. Fulano também tá mentindo, eu sei que tá, mas eu vou fingir que eu acredito. Cara, é uma loucura, né? Às vezes eu fico raciocinando, não dá para entender. Vamos calar, né? Vamos permanecer aqui na nossa zona de conforto, porque o silêncio ultimamente para mim anda muito confortável. Vamos calar e só observar, a gente ganha mais. E rir, né? Se a gente ri, a gente chora com o outro, né? Falar, impor as ideias, eu acho que não compensa, até porque ninguém vai entender, né? Ninguém vai entender. Cada um tem o seu ponto de vista e a vida que segue. Vamos lá, então. Vixe, acontecendo coisas ali, ó. Barulhos. Vamos encerrar, então? Para que a gente possa ir para o estudo? Levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo mais uma vez a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de entender como funciona o processo da reforma íntima, o quanto esse processo vai me ajudar a crescer, o quanto é importante eu observar apenas a minha reforma íntima, na certeza de que cada um tem seu tempo, cada um tem seu período de maturação. Desculpa. Cada um vai caminhar de acordo com a sua velocidade e o seu entendimento. Mestre, que possamos ter a humildade de caminhar conosco, avaliando os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas vozes, analisando, Mestre, apenas o meu eu interior, assim como Jesus nos ensinou, sem impor, sem cobrar, sem observar, sem avaliar, sem comparar, que possamos apenas caminhar com os nossos passos, as nossas ideias, sempre viradas para o crescimento positivo, a prosperidade, a visão comunitária e com uma convivência social positiva, Mestre. Que a luz do nosso Mestre se estenda à casa de todos aqueles que nos acompanham, na certeza de que a busca da fé raciocinada é o melhor caminho, independente do caminho que você escolher percorrer. Questione, entenda, avalie e caminhe com os seus passos, com as suas ideias, com amor, respeito e compaixão sempre. Graças te damos todos os dias e que assim seja. Que assim seja. Vamos para o estudo então? Estudando então Herdeiros do Novo Mundo, né? Ainda dentro do processo lá de separação do joio e do trigo, fazendo disso o nosso foco, né? Porque a gente não quer ser santo, até porque a gente tem consciência que não dá. Nessa vida, nem na outra, nem na outra, nem na outra e nem nas outras, né? Mas a gente pode tentar ser melhor a cada dia. Não só para nós, mas para aqueles também que buscam uma vida mais equilibrada, sem ansiedade, sem crise de pânico, sem todo esse transtorno que a gente está vivendo, depressão, né? Aumentando aí a nossa confiança em nós mesmos, a certeza de que a gente nunca está sozinho.
Então a gente estuda aqui para isso. E o processo de Herdeiros do Novo Mundo, né, de leitura, de estudo, é para esclarecer aí as ilusões que a gente cria mediante esse processo de separação de trigo. Ai, eu vou fazer doação ali pro meu coleguinha e eu tô salvo. Ah, eu vou dar moeda no sinaleiro pro menino e eu tô salvo. Ah, eu vou pra igreja todo domingo e eu tô salvo. Ah, eu vou pra casa espírita, pras caravanas todo final de semana e eu tô salvo. Não, tá não. Não é por aí não. Então aqui a gente vai entender como que funciona mesmo e onde que fica mesmo o buraco do processo de separação. A gente estava vendo o caso da Leda, eu acho, não lembro qual é o nome dela. E a gente estava vendo que o Alberto tinha falado para ela sobre a questão dos meninos da família e da necessidade da reforma moral. Aí ela dormiu, viu a realidade dela, assustou, falou, misericórdia. É pra cá que eu venho depois que eu durmo e desdobro, é que esse povo que eu ando, é assim que eu sou, é. Aí ela entrou em desespero. Aí ela ficou com raiva, culpou o marido dela pelo sonho que ela teve, né? Não compreendeu ali o toque que a espiritualidade estava dando para ela, mostrando para ela, oh, tanto que os trem que vocês fazem é ridículo, olha isso, pelo amor de Deus, acorda para a vida, corre atrás que interessa. Aí ela achou que fosse um sonho, porque o marido dela ficou enchendo a cabeça dela de carochinha depois que chegou do centro. Então a gente parou mais ou menos aí nessa parte, tá? Vou voltar um parágrafo para a gente recordar e a gente continua. Por se tratar de uma casa religiosa séria, com seus objetivos lastreados no bem desinteressado de todos quantos ali chegassem, havia construído ao longo dos anos uma atmosfera protetora que, qual escudo de forças enobrecidas, a envolvia por completo, tanto quanto aos que nela trabalhavam durante os períodos de atividade que desempenham em seu interior. Que eles estão falando da casa espírita que o Alberto trabalha. Assim, muitas entidades perseguidoras deixavam o contato direto de seus perseguidores por se recusarem a acompanhá-los aos trabalhos benemerentes, que devotados e dedicados realizavam em favor dos aflitos. Não lhes restava, então, outra opção a não ser a de permanecerem nos limites vibratórios exteriores no aguardo do regresso de suas vítimas encarnadas. O que a gente está falando aqui? Que quando as pessoas se encontram num processo obsessivo ou está sendo acompanhado por irmãozinhos desagradáveis, Cetinho, será que eu estou sendo acompanhado por irmãozinhos que não são muito agradáveis? Depende, dá uma analisada no seu comportamento, né? Se eu tiver um comportamento não muito legal, uns pensamentos bem negativos, né? Uns vícios aí meio pesadinhos, né? Aí eu sei que pode responder. E aqui tá falando que quando essas pessoas resolvem mudar de vida, resolvem ir para um lugar, estudar, trabalhar, não precisa ser centro espírita não, só pegou o centro espírita aqui como exemplo, mas pode ser igreja, pode ser o centro pastoral, pode ser onde você quiser, tá? Que você resolve fazer um trabalho positivo, os espíritos que te acompanham, por causa da frequência, eles não aguentam ficar com você. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa, sei lá, não sei, uma pessoa que gosta de sertanejo levar numa festa de música eletrônica, ele vai ficar deslocado, né? Ele não quer ficar lá, ele não gosta. Ai, essa barulheira na minha cabeça, trem chato. E vice-versa, pegar uma pessoa que gosta do ambiente de música eletrônica, levar para um show de música sertaneja. Nossa, que chororô, gente, vocês sofrem demais. Nossa, não conta não de ficar aqui não. Gosto de alegria, positividade. Uhul, ele me deixou, não tem nada não, vida que segue, rei morto, rei posto. Então ninguém vai aguentar, cada um vai pro seu lado. Então é a mesma coisa. Quando você está passando por um processo obsessivo, não basta você ir lá no centro espírita, tomar um passo, ou ir na igreja, pedir o pastor para poder, né, tá te fazendo uma cura, uma limpa, uma limpeza, sei lá, e voltar para a vida que você levava. O amiguinho seu vai ficar lá no portão te esperando. E aí a hora que você sair, ele te segue de novo. Ah, eu saí do centro, estava tão leve, mas cheguei em casa, fiquei ruim de novo. Lógico, ele estava aí te esperando. Então você tem que mudar os seus hábitos. Não adianta você simplesmente ir lá, sempre tomei um passo, foi ótimo, estou me sentindo leve. Chegou em casa, acabou. Muitos nem chegam em casa, né? Muitos no portão mesmo já, acabou. E aí o que faz ele ir embora mesmo de verdade? Eu começar a mudar o meu comportamento. Porque mudando meu comportamento, eu mudo os meus valores, mudando os meus valores, eu mudo a minha
frequência. Mudando a minha frequência, eu desintonizo. Aí todo mundo já entende, né? Rádiozinho. Vou lá, AM, FM. Então, qual frequência você quer estar? Mude a sua frequência. Além disso, várias caravanas de espíritos enobrecidos no bem partiam daquele núcleo e se endereçavam a todos os lados, levando socorro a diversos lares e a inumeráveis pessoas cujos pensamentos ou solicitações eram captados, tendo seus casos encaminhados e os tratamentos realizados pelos invisíveis servidores do bem mais próximo de suas necessidades. Isso aqui é uma realidade, tá? Aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Quando começou a pandemia, hoje eu tô falando, né, igual não dá cobra, mas é bom que a gente vai entendendo. Quando começou a pandemia, começou um processo de desenvolvimento da minha mediunidade, que já era muito aflorada desde que eu nasci. Quem que viveu comigo, infância, adolescência, todo mundo tem consciência disso. Em algum momento se deparou com alguma coisa com minha mediunidade, pá, fez acontecer sem querer. E aí, quando chegou o período da pandemia, não sei se por eu ficar dentro de casa ou eu buscar ler mais, né? Não tinha muito o que fazer, não podia sair, não podia fazer nada. Eu lia muito, não sei o que aconteceu na pandemia. Na verdade, hoje eu sei, na época eu não sabia, né? Que teve essa explosão do despertar mesmo no período da pandemia. A minha mediunidade, ela fez assim, lau, abriu, rasgou, arrancou o véu. E aí muita coisa começou a acontecer. Independente dos sonhos, os sonhos eu sempre tive, mas muita coisa começou a acontecer mesmo, gente. Até de eu queimar as coisas só de encostar, uns trem, nada a ver. E aí eu fui me fechando mais do que eu já estava fechada. E comecei a estudar muito e me fechando, eu entrei num processo quase que depressivo. Não chegou a ser um processo depressivo, porque eu sou muito espoleta, sou muito envolvida com meus bichos, com meus pássaros, com meus cachorros. Então, eu acho que esse ponto aí que eu não entrei em depressão. E teve uma noite que eu chorei muito antes de dormir. Inclusive, depois que aconteceu um processo nesse campo mediúnico e de tocar, encostava nas pessoas, eu dava choque. Era uma coisa assim, nesse choque de tempo seco, não era choque mesmo. Da pessoa falou, ai, credo, o que é isso? Então, eu fiquei constrangida, eu não queria mais sair, eu não queria mais conviver com o povo. Eu falava, gente, eu virei um ET, né? Eu virei o X-Men dos mutantes, preciso viver escondido agora. E eu chorei muito antes de dormir, pedi a Deus para que me desse uma luz, para que me encaminhasse para um lugar. Falei, oh meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Me dá uma luz aí. Apesar de que hoje eu entendo que eu já sabia, né, a luz, eu só não tinha a atitude de seguir. E aí eu sonhei com o Senhor, que aí a espiritualidade me apresentava, ele era um senhor e uma mulher. Falou, olha, esse senhor, ele vai te ajudar no seu processo. E eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, nossa, mas eu nem conheço ele. Eu perguntei, mas ele é daqui ou ele tá vivo, né? Vivo entre aspas, na matéria física, porque eu queria alguém palpável, eu queria alguém que eu pudesse abraçar, que todo mundo visse, né? Que a gente podia ter um tete a tete ali, natural, me indicasse livros, me guiasse mesmo, um mestre, alguma coisa nesse sentido. E aí eles falaram, não, ele tá vivo. Aí eu acordei. E fiquei esperando conhecer esse senhor. Fiquei esperando, meu Deus do céu. Nada de conhecer esse trem. Isso era só um sonho mesmo, tem nada a ver. E aí meu pai e minha filha começou a fazer um tratamento de desobsessão num lugar que eu não conhecia. E eles já tinham ido lá outras vezes. Meu pai já inclusive tinha frequentado lá esse lugar. E um dia eles foram para lá, eu não sei, acho que meu pai tinha deixado o carro na oficina, eu não lembro porque ele estava sem carro, e eu fui deixar os dois lá para poder fazer o tratamento e depois eu ia lá buscar. E meu pai ainda falou, fica aí, vai ter palestra. Eu falei, nem quero ficar não, deixa eu ir embora cuidar da minha vida. E quando eu parei e deixei meu pai e minha filha lá, quem que estava lá na porta? O senhorzinho. Meu coração chegou assim, que era o senhor do sonho que ia me orientar. E ainda assim eu fiquei com o pé atrás, você vê o tanto que a gente é teimoso. Voltei para casa, depois fui lá, busquei meu pai, minha filha, voltei para casa de novo, tô lá pensando no acontecido e passando o Instagram, né, para cima. Que eu vejo no Instagram a inscrição de um curso. Eu vou me inscrever nesse curso aqui, né? Vamos estudar mais um pouquinho, não tô fazendo nada. Vamos estudar. Quando eu comecei a fazer o curso, quem que me dava aula? O senhorzinho. Então, as coisas, elas acontecem como tem que acontecer, elas estão aqui para te direcionar. Você só precisa saber ver, enxergar,
absorver, entender, ter fé e deixar as coisas acontecerem. E depois que eu comecei a estudar com um grupo de estudo, e ele realmente ele é coordenador do campo mediúnico, do lugar onde eu estudo, né? Tô aprendendo, desenvolvendo aí meu processo mediúnico e moral também, né? Que a gente vai caminhando e aprendendo junto. Ele dirige, depois que eu comecei a participar, as coisas pararam de acontecer. Não é que a minha mediunidade fechou, não, é que agora eu consigo controlar coisas que antes não conseguia. Claro que eu tenho muito para andar ainda, tenho muito que aprender, tenho muito que crescer, mas melhorou muito. Eu já não dou mais choque nas pessoas, eu já não passo mal de encostar nelas, né? Eu já não queimo mais as coisas, baterias do carro, a televisão, caixa de som, né? Eu não... Uma vez eu consegui, sem querer, eu não sei como isso aconteceu, mas a minha mediunidade tem efeito físico, é de efeito físico também. Explodiu o tanque de alvenaria aqui em casa 2 vezes, não passa nem fio elétrico lá atrás. Esse meu esposo foi testemunho, por isso que ele acredita. No começo ninguém acredita, né? Quando começa a presenciar. Então é aterrorizante quando você tem uma mediunidade que você não caminha, não aprende, não estuda, atrapalha a sua vida. Oi, Suzana, seja bem-vinda. E você acaba se fechando. Então é muito importante esse processo de aprendizado, de convivência, tá? E a gente estourou o nosso tempo eu contando a minha história. Então a gente para por aqui e a gente volta a falar dessa questão do trabalho, gente, em prol dos outros para o seu próprio bem, tá? Toda vez que você fizer um trabalho de caridade, você está fazendo bem para você e para a pessoa que recebe. Para a pessoa que recebe, porque você está dando ali um alívio, uma folga, para que ela possa respirar, para que ela possa ter forças e continuar a sua luta, e afastando aí os espíritos que ficam na sua cabeça, que te levam para o mau caminho. Beleza? Beijo no coração de vocês. Desculpa falar muito. Olha aí. Chegou o amigo. Um beijo, boa semana para nós. Até semana que vem, que a gente possa aplicar em nossas vidas o que a gente aprendeu hoje. Que Deus esteja no lar de todos vocês. Thaís, 1000 beijos. Um abraço bem apertado para você. Fica com Deus, amiga. Tchau, tchau, gente. Obrigada.